Olá, alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje, nossa aula Sofistas, Sócrates e Platão. Coloquei uma imagem aqui de Sócrates para vocês verem e uma imagem e frase de Platão. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. O que nós vamos fazer na aula hoje, né? Vamos corrigir as atividades. Por quê? Porque tem muita atividade para ser corrigida e depois a gente, quando retornar, a gente não consegue corrigir porque é apenas uma aula por semana. Então nós vamos corrigir as páginas 35, 44 a 47, 57 a 60. Pegue o livro e vamos corrigir então, certo? Na página 35 é esse texto aqui, ó. Ó, é esse texto aqui, galera. Essas questões. Essas questões são respostas pessoais, então você vai observar a charge sobre um autoconhecimento, né, que é sobre Sócrates, e aí você vai fazer o quê? Você vai dar respostas pessoais, então são respostas pessoais em relação a você, não tem como eu responder isso para você. Lembrando que quando nós retornarmos, o que a gente vai fazer? Algumas dessas atividades vão valer nota mesmo, então você, por favor, né, faça o favor de fazer essas tarefas. Na página 43 também é pessoal, por isso que eu não vou corrigir com vocês, tá? É para escolher aqui, ó, um anúncio, uma propaganda sobre a questão da arte retórica dos sofistas que a gente viu. E isso aqui você vai responder, isso é pessoal, por isso que eu também não vou corrigir com vocês. Então vamos lá, para a página 44, essa parte aqui, ó. Aqui são exercícios resolvidos, tá vendo? Então eu não preciso corrigir com vocês. Vamos para o praticando. 1. O diálogo socrático de Platão é obra baseada em um sucesso histórico, no fato de Sócrates ministrar os seus ensinamentos sobre a forma de perguntas e respostas. Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência do exercício filosófico e o único caminho para chegarmos a alguma verdade legítima. De acordo com a doutrina socrática, qual que é a correta? Letra A. A busca pela ausência do bem está vinculada a uma visão antropocêntrica da filosofia. Anotações. A importância da figura de Sócrates para a filosofia é justamente por ter sido aquele que fez com que o pensamento se direcionasse a ele mesmo. Ponto final. 2. Leia o trecho abaixo que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre. Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa incorreta. Então, qual está incorreta? Letra C. Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada. Essa é incorreta. Vamos para as anotações. Para Sócrates, vírgula, a morte não é o maior dos males. Vírgula, o que prejudica uma vida feliz e saudável é viver na ignorância. Vírgula, sem buscar o verdadeiro saber, ponto final. Tanto que Sócrates, né, aceita a morte, ele toma cicuta porque ele é obrigado, a gente já viu, então para ele a morte não é o problema é viver na ignorância. 3. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século 5 anos a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação, sei que nada sei, registrado na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, críticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância, o sei que nada sei. É um ponto de partida para a filosofia, pois, letra A, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Anotações. Então, já na página 45. A busca pelo conhecimento é primordial na filosofia. Ponto. Sócrates, vírgula, defendeu a ideia de que reconhecer que nada sabe é o primeiro passo para prosseguir-se nessa busca. Ponto final.
4. Há um abismo imenso que separa esta escala de valores que Sócrates proclama com tanta evidência. E a escala popular vigente entre os gregos, expressa na famosa canção báquica antiga: o bem supremo do mortal é a saúde, o segundo a formosura do corpo, o terceiro uma fortuna adquirida sem mácula, o quarto desfrutar entre amigos o esplendor da juventude. Responda. Letra A. O que é o homem para Sócrates? Resposta. O homem não deve ser caracterizado por seus atributos exteriores. Abre parêntese. Saúde, vírgula, corpo, vírgula, riqueza ou vigor, fecha parênteses, vírgula, mas sim pela sua parte interna, vírgula, a saber, vírgula, sua alma, entre parênteses, psique, vírgula, na medida em que é precisamente sua alma que o distingue especificamente de qualquer outra coisa. Ponto final. B. Qual a relação entre o que define o homem e a máxima délfica conhece-se a ti mesmo? Resposta. Sócrates consegue que Alcebíades esteja de acordo em que para ter êxito na vida seja necessário cuidar de si mesmo, para melhorar-se ou exercitar-se, vírgula, e chega a demonstrar que não se pode melhorar e cuidar de uma coisa a menos que se conheça a sua natureza. Ponto. Nesse sentido, vírgula, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, vírgula, mas essa reflexão deve ser uma aplicação do logos sobre as próprias virtudes que definem o ser humano em sua conduta, em sua relação dialógica com as outras pessoas. Ponto final. Desenvolvendo habilidades são as próximas tarefas da página 45 e 46, que vocês vão acessar esse QR Code aqui e aqui tem um gabarito, por isso que eu não vou corrigir com vocês. Essa próxima página aqui, 47, é resposta pessoal. Vocês vão ler o texto e vão responder de forma pessoal. Então não tem como responder isso para vocês, certo? Porque é pessoal. Então vamos para a próxima correção, para a próxima página. Vamos ver aqui. Página 57. Então na página 57 vai falar sobre o mito da caverna. Aí tem um texto, né, a alegoria da caverna, e tem o quê? O filme, Matrix. Tá? Lembrando que isso aqui é matéria de prova, viu? Não tem como isso aqui não estar na prova. Então faça a correção direitinho para que você tire todas as dúvidas, tá bom? 1. Assista o filme Matrix e estabeleça relações com os seguintes elementos da alegoria da caverna. O interior da caverna, mundo sensível. Prisioneiros acorrentados, pessoas ignorantes sem conhecimento. Sombra dos objetos na parede da caverna. Objetos do mundo sensível. Prisioneiro liberto. Filósofo. Subida da caverna para o mundo exterior. Educação e aprendizado para a dialética. O sol, a verdade. O mundo fora da caverna. Mundo inteligível. 2. Na atualidade, o que significa viver na caverna? Escreva um texto explicando essa situação aplicada a um acontecimento rotineiro. Então, ou seja, isso aqui vai ficar a seu critério, isso é uma resposta pessoal. Eu dei todos os passos do que seria o mito da caverna, expliquei para vocês, então para vocês hoje o que é viver na caverna e dei um exemplo disso, tá? Para vocês o que é esse viver na caverna. Posso dar um exemplo meu? Posso. Por exemplo, para mim, viver na caverna hoje é você não ter acesso à educação. Então, quantas crianças estão fora da escola? Isso é um exemplo, porque elas não têm acesso a esse conhecimento, né? Para produzir o seu próprio conhecimento. Eles recebem um senso comum, elas ficam presas dentro da caverna. Isso é meu exemplo, tá bom? Aí vocês escrevam de vocês. Aí na página 58, nós temos o quê? Os exercícios resolvidos. Eu não vou, conversar com vocês sobre isso porque já estão resolvidos.
E nós temos também, praticando, na página 58. Vamos lá, vamos corrigir. 1. O que é terrível na escrita é a sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntamos algo, mantenham o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados e insultados, injustamente têm sempre necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defender e de assistirem a si mesmos. Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-se à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. Letra B. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Anotações, aqui embaixo, vamos lá. Resposta aí das anotações. A filosofia de Platão desenvolveu-se influenciada pelo método de seu mestre Sócrates, vírgula. Por isso, propõe sempre a discussão das ideias. Ponto final. 2. O texto de Platão a seguir, então puseram um texto e com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria do conhecimento de Platão, considere as afirmativas a seguir. Então ele dá essas afirmativas e quais são as corretas. Somente as afirmativas 2 e 4 são corretas. Letra B. Anotações. Resposta das anotações. Para Platão, o conhecimento verdadeiro está posto no mundo das ideias. Ponto. Porém, vírgula. Para alcançá-lo, é preciso pensar racionalmente sobre as impressões e o mundo. Ok, desenvolvendo habilidades, o resto das páginas até aqui, até a página 60, você vai acessar esse QR Code aqui, ó, tá? Pelo SAE Questões, né? Você vai baixar no seu celular e vai cadastrar lá. E aí você acessa esse QR Code que tem um gabarito lá desse desenvolvendo habilidades e exercícios complementares. Ok? Então corrigimos o livro, certo? Até a página 60. Quais são as atividades dessa semana? Vocês vão fazer atividade para mim essa semana, viu? Um mapa mental sobre Sócrates e Platão em folha 4. Então vai fazer bem bonitinho o mapa mental, vocês já sabem fazer. Depois, vai me mandar fotos dessas tarefas pelo WhatsApp, então nós continuamos no mesmo esquema. E colocar o nome no comentário para constar como chamada. E dá um like lá também para me saber que você está assistindo minha aula, viu? No mais, tenha uma semana de muito amor para vocês, viu, meus alunos? Até a próxima videoaula.